Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos falar aqui com um super convidado, especialista no conflito de Israel, que está acontecendo ainda, infelizmente. Vamos abordar outros temas aqui de geopolítica também. E trago aqui hoje a Carol Dias também, que vai apresentar o nosso Irmãos Dias Podcast. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar tudo de Israel, Hamas, China, Taiwan, Rússia, Ucrânia. O que está acontecendo? Quais são os cenários possíveis que a gente pode ver por aí? E para isso a gente trouxe um convidado especial, o André, que está falando muito sobre isso, está aparecendo toda hora. Obrigada por vir aqui. Obrigado a vocês pelo convite. E agora nós vamos falar da nossa patrocinadora de hoje. Graças a você, nós temos uma grande patrocinadora no episódio de hoje. É a Insider, uma marca de camisas aí que está dando o que falar. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia super especial, tá certo? É uma camisa muito confortável que eu estou utilizando aqui e ela tem vários benefícios. E está, inclusive, a Insider espalhada pelo Brasil inteiro, vários podcasts famosos falando da Insider, tá certo? E aí os seguidores falavam assim, Carol, pra gente, poxa, cadê a Insider? Tem que estar no podcast Irmãos Dias. E olha lá, finalmente a Insider aqui com a gente, uma marca grandiosa, com uma tecnologia fantástica. Essa camiseta, pessoal, que evita, é anti-odor. Bolinha, que é aquilo que a gente não gosta, né? Você vai lá, põe a bolinha, aparece no preto. Anti-bolinha, anti-odor. É uma camiseta confortável. Aliás, pessoal, tem de tudo lá. Tem até um boné que eu ganhei muito bonito. Tem cueca. E, pessoal, muita tecnologia, economiza tempo, né? Porque você tira ali do varal, já coloca, já desamassa, não amassa, não tem perigo. Então, é uma camiseta de tecnologia Insider que está gigante, que realmente a gente aqui traz produtos bons, pessoal. E apesar de parecer uma camiseta básica, ela é toda elegante, tá certo? E ela vai com tudo, com calça jeans, com bermuda. E olha que bacana, pessoal. Realmente, como a Carol falou, é uma camiseta anti-odor e realmente ajuda aí muitas pessoas. Não precisa passar e ela tem a durabilidade muito maior do que essas camisetas de algodão, tá certo? Isso é legal porque vai te fazer economizar tempo, esforço, principalmente dinheiro. Mas ela é bem confortável realmente, né, Carol? Muito. E tem um detalhe aqui, nós sempre vamos conseguir algo pra vocês e é Black Friday. Exatamente. Black Friday Insider também tá dentro com a gente aí, fazendo um baita descontão. Qual é o presente para os nossos seguidores aqui, André? Fiquem atentos, tá certo, pessoal? Olha aqui, ó. O site, ele já tá cheio de promoções, tá certo? Mas nós temos aqui um cupom que tá rodando aqui na tela de vocês, tá certo? Que vai te dar 15% adicional dos descontos que já estão no site, tá certo? Então é importante que vocês utilizem o nosso link que vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Que você já vai automaticamente através deste link nosso e você já ajuda o canal Irmãos Dias Podcast. Então não vai lá direto não. Clica no link aqui para você ajudar a nossa família Irmãos Dias Podcast, tá certo? Você vai ganhar 15% adicional de desconto, sendo Pode que chegar você até pode 40%. você pode economizar 40%, só que isso é Black Friday, tá certo, pessoal? Então não perca a oportunidade, porque o estoque que tá aí, né, envolvido todas essas promoções e benefícios, vai acabar logo. Então utilize o link que tá aqui, utilize o cupom que tá aqui na tela, tá certo? Vai lá, faça suas compras e economize até 40% de desconto, ó. Camisa top demais, muito Valeu, confortável. Insider! Ó. André que é especialista no case Israel, né, André? Inclusive você ficou até no exército, 2 anos você prestou serviço militar em Israel. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência única, né? Fazer parte das Forças Armadas de qualquer país é uma experiência difícil, porém que você guarda pro resto da vida, né? Você aprende, no primeiro momento, muita disciplina, regras, o que você pode e não pode fazer, como você lida com armamentos, por exemplo, porque as pessoas, sabe, você chega com 18 anos, todo mundo quer ser Rambo, né? Você fica vendo um monte de filme, e aí você realmente tem um monte de regra em relação a como você, por exemplo, onde você pode deixar a arma quando você toma banho, onde você deixa a arma quando você vai dormir, como você se veste, uma questão de comportamento em relação a comandantes, enfim, é uma série de como você é organizado, como você faz sua mochila, horários, atrasos. O exército, ele traz um pouco de disciplina, no fim das contas, ele iguala as pessoas. Então você tem pessoas de várias classes sociais, de várias etnias. Eu servi com árabes, porque as pessoas não sabem disso, né? Tem que lembrar sempre, 2 milhões dos habitantes de Israel são árabes muçulmanos e 200 mil cristãos, e tem drusos e tem beduínos. Então essas pessoas fazem também as Forças Armadas. Elas não são obrigadas.
Os drusos são, mas os muçulmanos e árabes muçulmanos não são obrigados, os cristãos também não, mas muitos se voluntariam, milhares. E eu servi com vários. E eles são eles muito comprometidos. Essa questão da disciplina, né? Isso é crucial, né? Pra você ter uma... Em exército é tudo muito certo, você tem que organizar horários, é tudo muito... No treinamento básico, né? Você entra, faz treinamento básico, sai, e aí você vai pro teu trabalho. O André, e você esteve em Israel? A gente estava até conversando com o Vilela também, que é amigo nosso, e ele falou que vocês estiveram em Israel e que vocês viram, inclusive, bombardeios. Como é que foi estar lá? E qual é o sentimento da população nesse momento lá? E qual é a visão de vocês que estiveram ali nesses últimos dias em Israel? Então, a gente ficou 3 dias, né? O Vilela ficou 30 horas, porque ele perdeu o voo de conexão, acabou chegando na segunda de tarde. E na terça pra quarta a gente já foi embora, né? Ir pra Israel em guerra é diferente de você ir num país que, assim, o Israel é um país forte, né? E, ao mesmo tempo que tá em guerra, você vê uma tensão no ar, você tem menos carros na rua, menos pessoas andando, não tem muita coisa aberta à noite, mas de dia tá aberto, tem trânsito, tá normal, as coisas estão acontecendo, o comércio, as empresas e tal, mas muitas empresas não têm funcionários completos, você tem gente que tá no exército por causa dos reservistas que foram convocados. Só para vocês terem uma ideia, os 360 mil reservistas convocados custam pro país 3 bilhões de shekels por mês. Meu Deus. Isso dá 4 bilhões e meio de reais. Nossa, por mês. Muito dinheiro. É muito dinheiro. É bastante dinheiro para um país que tem uma economia, apesar de grande, comparado com o tamanho da população, não é uma economia do tamanho da China, do tamanho dos Estados Unidos e por aí vai. Então, você tem todas as publicidades nas ruas, você vê as publicidades, os outdoors, você vê as empresas oferecendo alguma coisa para a população. Se você foi atingido, se por algum motivo você foi afetado por causa do que aconteceu, ou da guerra, ou dos ataques terroristas do dia 7 de outubro, sei lá, bancos, por exemplo. A sua hipoteca do mês, cada banco tem uma coisa diferente. Um deu 6 meses de congelamento, o outro deu 1 mês de graça. Eles pagam a hipoteca do mês de novembro. O outro te dá 1 ano para você renegociar daqui a 1 ano e sem juros. O outro... A empresa de aluguel de carros, se você foi 1.300 carros foram destruídos, né? No sul, durante o ataque, no decorrer do processo. Se você perder o carro, a gente te empresta um carro por 3 meses de graça. Tem assim, todo mundo fazendo alguma coisa para a sociedade, para ajudar a sociedade, por algum motivo. As empresas, no caso, né? E como é que tá o sentimento das pessoas nas ruas? O comércio tá funcionando? Israel parou ou não? Continua funcionando de alguma forma? Continua funcionando de alguma forma, mas parte das coisas pararam. O sul do país foi evacuado, né? O sul do país, sim, não o sul do país. O que envelopa, né? O que fica, as comunidades em volta da faixa de Gaza e dentro de Israel. Todo aquele território, um raio de não sei quantos quilômetros, foi evacuado. Então estamos falando de 200 mil pessoas. Uhum. Então as cidades, os kibbutz, as vilarejos, as pequenas comunidades. E aí você tem terras, fazendas. Quem vai arar essa terra? Quem vai fazer a colheita? Quem vai cuidar das frutas? Quem vai cuidar dos frutos? Quem vai cuidar do que está sendo plantado? Tinham trabalhadores lá que não estão mais lá. Alguns foram mortos, outros foram sequestrados. Tinha um monte de tailandês que trabalhava em Israel que foi sequestrado, foi morto. Alguém precisa cuidar da terra. Então tem grupos de voluntários cuidando da terra. Porque a terra, se você não termina de colher, se você não planta de volta depois da colheita, se você não trabalha o negócio direito, a terra... ela acaba morrendo. E aí, para você reviver os nutrientes da terra, fica muito complicado. Então, a proteção à terra especificamente. Tem um grupo de pessoas que dentro desse local que está evacuado, estão lá com colete à prova de bala, com capacete, porque é muito próximo da faixa de Gaza, pode cair um foguete, um morteiro lançado pelo Hamas. Eles estão lá para poder fazer com que a terra continue sendo trabalhada e protegendo a terra. Literalmente. Tem bunkers lá? Como é que tá tem bunkers de superfície, né? Tá. Aqueles são pequenas edículas de concreto fortificado que são feitos pelo Ministério da Defesa, que estão espalhados pela região. Inclusive nesses bunkers que foram vários jovens da festa, né, Nova Music Festival, que foram se refugiar por causa dos foguetes nesses pequenos bunkers. É um espaço... Não tem porta, você entra, meio que faz um zigue-zague assim, aí entra e tem uma sala grande. 40, 50 pessoas entraram, teve muitos que foram assassinados, eles jogaram uma granada dentro. Meu Deus, os caras não têm coração mesmo.
Eles É um jogaram várias absurdo, né? granadas dentro. Teve um brasileiro que sobreviveu. Nossa. De 50, dentro do bunker dele, 8 sobreviveram. E qual a Qual que é a estratégia Isso que eu ia te perguntar, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar qual que é a estratégia do Hamas, né? Porque a gente vê. Isso daí já faz um bom tempo que existem esses ataques na faixa de Gaza. Mas me parece que agora tá mais sério. Quanto tempo? O que é previsto pra. O Hamas, ele tem o endgame do Hamas, né? O que a gente chama, o objetivo final do Hamas. Nunca ninguém vai entender direito o que estava passando na cabeça dos líderes quando eles autorizaram isso. Porque uma pessoa lógica e racional vai pensar assim, bom, se você cometer um atentado terrorista dessa magnitude num país, você vai estar chamando a sua destruição, porque o país vai responder e essa resposta vai ser total, não vai ser parcial. Você não fez um atentado e matou 10, você fez um atentado e matou 1.200. Tá bom, parte eram militares, tinham 300 militares, 280 militares, 900 pessoas eram civis. 900. Que país não vai responder? Então, muitos acham que... Tem várias teorias, né? O Hamas, por exemplo, ele não sabia da festa. Tem teorias que falam que ele sabia da festa e por isso que ele decidiu fazer no dia 7, porque era no dia da festa. Depois descobriram que a festa mudou de dia, no dia anterior, para ser mais um dia, e aí incluíram mais um dia. Eles não sabiam, não tinham como saber da festa. Mas mesmo assim, não muda o crime deles. Eles entraram para matar. Tinham várias forças que entraram de vários lugares para entrar nas comunidades para cometer assassinatos. Alguns eram para os outposts do exército que ficam logo na fronteira, alguns entraram de parapente, outros entraram de carro, outros entraram de moto, entraram nos kibbutz, entraram nas comunidades, 6h30 da manhã e começaram a atirar em tudo que eles viam. Então eles entraram para matar. Se eles mataram 100, 200, 300, não muda a intenção do crime. E aí que tá a grande diferença. Se eles pudessem ter matado 10 mil, eles teriam matado 10 mil. Se eles tivessem força para matar 30 mil, eles teriam matado 30 mil. E como é que vai ser? O que pode ser o desfecho? Não, então, Porque muita gente fala, como é que pode fazer pra acabar essa guerra, né? As condições. Pois é, então, o Hamas, ele tá chamando para si mesmo a destruição do seu governo na faixa de Gaza. E a consequência disso são devastadoras para a faixa de Gaza, porque para Israel conseguir acabar com o Hamas acaba passando por processo de entrada por terra, de tanque, de artilharia. O Hamas se esconde, ele tá no meio dos civis palestinos, ele tá no meio dos hospitais, ele tá no meio de todas as edificações que existem na faixa de Gaza. Já mostraram os vídeos, já tem os túneis, já tem as fotos, já tem os relatos, já estão entrevistando palestinos no norte da faixa de Gaza, já controlada por Israel, de palestinos. Eu vi ontem isso, palestinos falando para os repórteres, o Hamas nunca mais vai controlar aqui. O Hamas vai desaparecer para sempre no sentido de governo. Então a gente fica perguntando, né, qual era o objetivo? Eles conseguiram matar 1.200, sequestrar 200, mas e ao mesmo tempo eles conseguiram ter uma refeição que eles queriam ter antes de morrer, né? Tipo, uma pena de morte, né? Então, por que eles trouxeram essa pena de morte para si mesmo, né? Então tem várias perguntas geopolíticas, tem coisas relacionadas a gás, os acordos de Abraão, que é o acordo entre Emirados Árabes, Bahrein e Israel, e Marrocos, enfim, outros países, mas principalmente Bahrein e Emirados Árabes. Seria um trem, que não é somente trem, mas é uma linha de trem e um gasoduto que poderia vir da Índia, passar pelos Emirados, passar pela Arábia Saudita, que também ambos países têm gás, passar pela Jordânia, entrar em Israel e entrar pela Turquia ou pela Grécia para a Europa. E o que faria com que existisse uma alternativa para a Europa, para gás, que eles compram e são dependentes da Rússia, que por sua vez também tem a ver com o Irã e com o Catar. Então a gente está falando de uma alternativa para esse eixo Catar, Irã, Rússia, que seria Emirados Árabes, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Mas o Catar parece que está sendo um meio termo ali, neutro, não? O Catar, na verdade, não é que ele é neutro, o Catar ele conversa com todo mundo. Mas não quer dizer que o Catar é neutro. O Catar, eu já explico sobre o Catar, mas assim, o gás é um perigo para o Irã. Porque o Irã, e principalmente a Rússia, mas principalmente o Irã, é muito dinheiro que estaria em jogo, que o Irã e a paz com a Arábia Saudita iria isolar completamente o Irã, porque estamos falando de um mundo muçulmano moderado em volta de Israel, iria puxar outros países sunitas que não são árabes, como Malásia, Indonésia, que são países super populosos, o Irã ia ficar isolado. Então, como é que você evita um processo de paz? Com uma guerra. Você
causa uma invasão, você evita um processo de paz, porque ninguém vai ficar falando da paz, vai todo mundo falar da guerra. Vai todo mundo falar primeiro do cessar-fogo, vai todo mundo falar de condições, vai todo mundo falar de formas. E o mais incrível de tudo isso é que, por incrível que pareça, o perdedor numa guerra decide os termos do acordo de cessar-fogo. Isso não existe na história da humanidade. O vitorioso da guerra, normalmente, é quem decide os termos. A Alemanha não decidiu os termos, a Itália não decidiu os termos, o Japão não decidiu, não decidiu os termos. Assim normalmente acontece em guerras de agressão. E, nesse caso daqui, o Hamas ele está causando isso porque ele tem interesses próprios. A liderança do Hamas inteira está em Doha, no Catar. Talvez eles não esperavam que eles iam conseguir matar tanta gente, porque só na festa foram 350, 360 pessoas. Não iam conseguir invadir Israel do jeito que eles invadiram. Talvez eles achavam que iam ser abatidos antes. Talvez iam achar que eles conseguiram sequestrar 10, 15, 20, 30, mas não 240. Tem relatos de que também civis palestinos entraram, não só membros do Hamas, no posterior, e saquearam, e sequestraram, e roubaram, e violaram. Então, foi tão fora de controle que gerou uma guerra de uma guerra total. O que a gente chama de guerra total eles só vão parar quando eles atingirem o objetivo de o Hamas não vai mais controlar a faixa de Gaza, o Hamas não vai ter mais como se rearmar, o Hamas não tem mais como se reagrupar, ele não tem mais como se recomunicar, não tem como mais atirar em Israel foguetes. Aí, então, a gente pode falar de um processo de paz. Você perguntou sobre qual é o desfecho. O desfecho depois que o Hamas é destruído, e aí tem duas opções, ou o Hamas é destruído militarmente, ou o Hamas se rende. Se o Hamas se render, que é o que estão falando ontem, várias lideranças palestinas, tanto de Gaza, quanto do internacionais, quanto da Cisjordânia falaram, e lideranças árabes também, falaram para o Hamas, não tem outra solução. Vocês vão ter que... vocês serão vencidos. Mais cedo ou mais tarde, vocês serão vencidos. Então, para evitar mais destruição, mais mortes desnecessárias, se rendam, entreguem as armas, em troca de parar a guerra, porque se o Hamas se render e entregar as armas, a guerra para na hora. Não tem motivo nenhum para Israel continuar. Se o Hamas se rende, vocês virem um partido político apenas, sem armas, que seria o correto, porque aqui no Brasil os partidos políticos não têm armas, né? A gente está falando de as armas pertencem ao Estado, e entrem para o jogo político no Conselho Nacional Palestino e entrem para a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. O problema é que a OLP, ela reconhece Israel, na prática. Tá. E na teoria. E na teoria e na prática, porque eles negociam, conversam, tem 1000 problemas, a gente não precisa entrar nos detalhes agora, para poder resolver o problema definitivamente, para ter, eventualmente, 2 lares nacionais, ter um Estado palestino. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida através das negociações ali. Mas aqui a gente está falando de um conceito. O Hamas não aceita conceitualmente a existência de Israel. Se ele não aceita conceitualmente a existência de Israel, como é que ele vai entrar numa organização que aceita que aceita a existência de Israel? Se ele entrar, o Hamas deixa de ser Hamas, ele precisa mudar no teu estatuto que Israel não pode existir, que não pode ter negociações, que os judeus vão ser perseguidos. Está tudo no estatuto do Hamas, está lá escrito. Se as pessoas quiserem entrar para ver, hamas.ps, está lá no Charter de 1988, na Carta de Fundação do Hamas. E aí teria um problema. Quem preencheria o vácuo? Porque teria um vácuo. Se o Hamas muda do dia para a noite, quem vai preencher o vácuo da resistência islâmica fundamentalista, que é o nome que é o acrônimo que forma o nome do Hamas? A Jihad Islâmica? Eles vão ser o novo Hamas? Então, o Irã vai aceitar? Então, o Hamas, no momento que passa a ser parte da OLP, o Irã vai continuar financiando o Hamas? Tem muitas perguntas sem solução. A gente tá falando de uma situação que demora anos para se resolver. Não estou falando da guerra, mas vai demorar anos para a gente entender o desfecho disso. E qual o poder militar hoje do Grupo Hamas e quem financia o Grupo Hamas, André? O Irã, principalmente, impostos, contrabando e financiamento próprio. Catar. Então ele recebe um pouco de dinheiro do Catar, milhões de dólares. Lá o Irã manda mais 80 milhões, 100 milhões de dólares. Aí você tem lá a estrutura de Gaza de governo. Eles controlam, então eles cobram impostos.
Aí tinha uns túneis que eram ligados com o Egito antigamente, que entravam, inclusive, caminhões direto, contrabando do Hamas. Então eles burlavam a autoridade palestina, burlavam o Egito, entravam com mercadorias para você poder ganhar dinheiro como grupo. E aí você... É uma organização criminosa que controla uma comunidade aqui no Brasil, imagina. Então você abre uma loja lá, tá? E você tem CNPJ nessa loja, nessa comunidade, aqui no Brasil. E você paga imposto de importação para a camiseta ou a cueca que você vai vender. Só que além disso, você precisa pagar para esse grupo criminoso outro imposto, porque você tem a loja lá dentro. Meu Deus. Então o Hamas é mais ou menos isso. Entendi. E os Estados Unidos, né? O governo americano falou que o Irã tem condições de criar uma bomba nuclear em poucas semanas, né? Falaram semanas? Falaram que eles têm Uma condição matéria de da CNN, criar. se eu não me engano. Uma matéria, eu acho que foi da CNN mesmo, que o governo americano fala que o Irã tem condições de criar uma bomba nuclear. Mas tem enfim. matéria-prima, creio Não, eu. Né? matéria-prima é uma coisa, mas criar uma bomba demora... Demora muito tempo, na minha A opinião, bomba, mas... O artefato em Isso. si, Demora Você muito acha tempo pra que- construir. demora um ano e meio, Eu dependendo. acho que É, eles um disseram, tempo acho que a matéria quis razoável. dizer a matéria-prima, né? Que se eles quiserem, eles poderiam... Mas em um ano é um tempo Então, até que... Eles têm não é tão matéria-prima. demorado. Vamos supor que algumas semanas, se eles precisam tomar a decisão, vamos ter matéria-prima a 90%? Sim ou não? Aí precisa tomar um sim. Não é um sim em telefone, é um sistema. Sim, São um país de 60 milhões de pessoas, Sim. 90 milhões de pessoas e tal. Aí 2 é, uma vez que tendo a matéria-prima ela está em condições físicas e químicas para ser usada, precisa ter testes e tal. Aí precisa montar o artefato, você não faz nada com urânio, né? Sim. E aí o artefato, que é a bomba, você precisa montar. É um negócio complexo. Você precisa comprar, você precisa fabricar os elementos, as partes, você precisa ter os engenheiros certos, você precisa fazer vários testes, tem vários componentes que um conversa com o outro. Não é simples. Sim. Tem muito know-how. Isso envolveria muitos países, envolve envolveria uma outros guerra. países que envolve inteligência. E é nesse momento, é nessa janela, do momento que alguém decide, construam a bomba. A bomba, tô falando do artefato. Construam a bomba. É nesse momento entre o e-mail, a autorização, a assinatura, a declaração interna deles lá para construir a bomba, até a construção, é essa janela que existiria um contra-ataque, provavelmente, do mundo livre contra as instalações do Irã, para evitar que eles construam a bomba. Agora, André, a gente falou sobre a situação de Israel, como é que tá, você esteve presente lá, inclusive, pessoalmente. Mas e a Palestina? Como é que tá a situação? Porque a gente sabe que tem pessoas ruins e pessoas boas lá. Mas como é que tá a situação em si lá? Porque o que chega pra nós aqui é que o pessoal Em tá Gaza, sofrendo ou muito. Em Gaza ou na Cisjordânia, você tá dizendo? Em Gaza? Em Gaza, exato. Tá péssima. Tá horrível. É uma calamidade pública, né? O norte da faixa de Gaza completamente... parcialmente destruído, milhares de edificações destruídas ou parcialmente destruídas. Já não tem mais praticamente quase Hamas no norte da faixa de Gaza. 1,6 milhões de pessoas deslocadas. É uma catástrofe, realmente. E você... Uma catástrofe. Pode Tá acontecer... entrando agora mais de ajuda humanitária, com essa... Sim. Tava entrando ajuda Corredor, humanitária né? bastante limitada, né? No sentido de comida, água e remédio só. Agora tá entrando mais... Agora vai entrar gasolina e diesel, que faz com que os geradores possam funcionar. A questão é que o Hamas tem diesel deles. Uhum. Eles têm gerador deles, em detrimento à população não ter. Para eles poderem continuar tendo eletricidade para poder carregar os seus telefones, os seus rádios, os seus walkie-talkies, para eles poderem conversar e eles poderem se comunicar. Enquanto tem gente morrendo no hospital. E eles não estão atacando os comboios que estão levando mantimentos para as pessoas? Não, os comboios não, porque é tudo monitorado. O que eles atacaram eram... Eles tentaram evitar diversas vezes que a população civil atendesse o pedido de evacuar para o sul e atacar e bloquear para que não houvesse uma evacuação em massa de pessoas do norte para o sul da faixa de Gaza, porque quanto mais gente em volta deles, mais seguro eles estão. Agora, interesse. A gente sabe, Rússia, China e Estados Unidos. Sempre tem um interesse desses três em alguma situação aí da guerra. Israel e Hamas, quais são os interesses que você acha que esses países, esses maiores, podem ter? Olha, eu tendo a entender o seguinte: Israel é um país
que, apesar de ter uma relação muito próxima e estratégica com os Estados Unidos, Israel tem uma cultura, uma tradição, um sistema muito diferente dos Estados Unidos em vários sentidos, né? Israel é um país que foi fundado por socialistas comunistas, é um país que a esquerda dominou durante 30 anos, é um país que mesmo depois da modernização da economia, de se transformar num país mais liberal, no sentido de empresas e competição e competitividade, o trato social, né, assistência social, o trato social é muito forte em Israel. Muito mais forte que no Brasil. E isso estou falando, governos de direita em Israel fizeram mais coisas sociais do que a esquerda no Brasil fez. No sentido de diminuir valores, de diminuição de impostos, no sentido de para populações mais carentes. Eu estou falando de aumento de impostos de pessoas que têm mais dinheiro, aumento de impostos de IPTU para quem tem mais de 3 apartamentos e usa como especulação, o apartamento fica vazio, para subir o preço, porque é caríssimo o apartamento em Israel, para metro quadrado. Então você tem um monte de medidas, eles limitam o valor de bônus que diretores gerais de banco podem ganhar. Porque se o diretor do banco ganha, sei lá, ele ganha 500 milhões num ano de bônus, ele está ganhando em detrimento do quê? De juros da população. E mesmo que o banco seja privado e tenha um tipo de regulador, o regulador fala, você não pode ganhar dinheiro em detrimento da população porque o bem comum é maior. E isso é um absurdo para pessoas que são muito liberais na economia aqui do Brasil. E, obviamente, que eu acho que até a esquerda brasileira teria muita dificuldade de aprovar uma coisa dessa aqui. Em Israel, a direita que fez. O Likud. Então, eu estou querendo dizer que é muito diferente dos Estados Unidos nessa visão. Então, assim, Israel tem 1 milhão de russos que vivem em Israel. Pessoas que falam russo. A terceira língua mais falada em Israel primeiro é hebraico, depois é árabe e depois é russo. Você tem cidades inteiras que os outdoors são em russo, né? Pequenas cidades, porque veio muitos refugiados da União Soviética antes da fundação do Estado, pela perseguição de Stalin aos judeus, ou até antes, por causa da Revolução Soviética, mesmo uma vez que o comunismo raiz ele é antissemita, ele é contra religiões, ele é contra os judeus. A resposta do comunismo raiz para o antissemitismo era a assimilação total das pessoas. Eles entendiam o judaísmo como uma seita medieval. Então, os judeus não podem mais ser judeus, eles precisam ser outra coisa. Eles precisam se, entre aspas, modernizar. Então, muitos judeus fugiram de lá. E depois, os judeus, depois que acaba a União Soviética, eles fogem. Em 89 e 90, vem um monte de gente da Ucrânia, dos antigos países da União Soviética e da própria Rússia, vão para Israel como lar nacional do povo judeu fugidos porque eles não podiam sair do país, né, até o fim da União Soviética. Você tem isso em relação à Rússia. Então, existe uma relação com a Rússia. Existe uma comunidade judaica na Rússia maior que a do Brasil. Existe uma relação da Rússia com pessoas que lutaram no Exército Vermelho contra Hitler, que depois foram para Israel. Tem até uma história de que o Putin tinha uma professora judia, que ela se aposentou, ela foi para Israel, ele comprou um apartamento para ela morar lá até ela falecer. Então, tem umas histórias assim. China. China é um país que tem tanto China quanto Rússia, eles têm uma questão anti-americana. É a questão do mundo multipolar. Não é os Estados Unidos que tem que liderar, não é os Estados Unidos que tem que ser a polícia do mundo, não é os Estados Unidos que tem que fazer todos os acordos. Nós também somos importantes e a gente precisa dividir essa responsabilidade com os Estados Unidos. A maior parte do mundo livre entende os Estados Unidos como o líder do mundo livre, uma vez que a China e a Rússia não são livres. Faz sentido. Agora, os países são pragmáticos e trabalham através de interesses nacionais. Israel, assim como o Brasil, assim como a Indonésia, assim como a Tailândia, tem relação com todos os países que podem ter para poder ter mais comércio, assim aumenta o seu PIB e você tem mais envergadura para fazer mais coisas dentro do seu país. A China tem ótimas relações com Israel, mas ótimas relações com o Irã e ótimas relações com a Rússia e ótimas relações com a Coreia do Norte, entendeu? Então, assim, a China investiu dinheiro em Israel, a China comprou o porto de Haifa, a China tem um monte de empresas de startup, a China tem milhares de israelenses que investem dinheiro na China, em startups, em comércio e fábricas de coisas e tal. Então, tem uma relação boa. E os chineses respeitam muito a cultura judaica e os israelenses.
Ao mesmo tempo, a China tem que se colocar sempre, de uma certa forma, antagônica aos Estados Unidos, porque os interesses dos Estados Unidos são contra os interesses chineses. Então, muitas vezes que a China vota, não é que ela está votando contra Israel na ONU, ela está votando contra os Estados Unidos. Mas não necessariamente é um voto contra Israel por motivos ideológicos. Então, a China, ela se orgulha que ela tem relação com todo mundo e ela tem uma boa relação com Israel. Não é que ela vem com... A China é muito menos agressiva em relação a Israel do que o Catar, por exemplo. O Catar já é diferente. O Catar é um país árabe, muito pequeno, de 300 mil pessoas, isolado, né? Ele tem 1 milhão e poucos de habitantes que são foreign workers, né? Trabalhadores estrangeiros. Ele está lá. Ele tem uma fronteira única terrestre com a Arábia Saudita. E ele quer relevância. E qual é a relevância no mundo árabe? Tem vários assuntos. Religião, tem política, tem social, tem dinheiro. É um país pequeno. Então ele não vai ter mais dinheiro que a Arábia Saudita e que outros países maiores. Mas ele tem muito gás. Então ele transforma aquilo ali numa Dubai, né? Doha, né? E ele é um país muito, muito, muito religioso no sentido de flertar com a ideologia wahhabista, que é a ideologia da Arábia Saudita, que é uma ideologia muito densa religiosamente falando, conversa com grupos populares religiosos, gosta muito da Irmandade Muçulmana, logo tem uma relação com o Hamas. O Hamas é um derivado da Irmandade Muçulmana Egípcia, que é um grupo da década de 30. E então, assim, eles conversam, eles gostam de conversar com esses grupos. E aí o Catar tomou 3 decisões. Relações de dependência, além dessas relações de dependência com grupos, conversar com os grupos populares e ter uma política externa independente da linha, ou até mesmo de como a curva vai naquela região. Então, se a Arábia Saudita vai para uma curva, não necessariamente o Catar precisa ir. Se os Emirados Árabes vão para uma curva, não necessariamente eles vão ir. E o Catar entende que, para poder ser relevante no Oriente Médio e no mundo árabe, o assunto árabe-israelense, ele é um dos principais, centrais assuntos do coração do mundo árabe. E se ele é relevante nesse assunto, ele vai ser relevante no mundo árabe. O que ele faz? Quando o Hamas toma o poder, ele passa a financiar o Hamas. Quando o Hamas é expulso da Síria em 2010, porque o escritório internacional do Hamas ficava na Síria, começa a guerra civil na Síria, e a Irmandade Muçulmana se desentende com o Assad, que é alauíta, não é muçulmano sunita. Então, o Hamas sai da Síria, brevemente na Turquia, e vai para Ankara e vai para Doha. E passa a receber... o Doha passa a ser o host, o anfitrião do Hamas internacional. A liderança política, histórica, mais velha e tudo mais. A galera mais de 60 anos está lá. E ao ser o anfitrião do Hamas, eles passam a ter envergadura e influência sobre o Hamas. E o que está acontecendo agora nas negociações? Tudo passa pelo Catar. O Catar virou quem conversa com os Estados Unidos, com Israel, com o Canadá, com a França, com a Alemanha, uma conversa com o Hamas, com o Irã, com o Talibã e com os outros. Fica ali intermediando. Então ele está no meio. E ele tem essa relevância dá poder, dá status, dá relevância internacional. Todo mundo agora sabe que o Catar é o endereço para resolver a crise dos reféns. O chefe do Mossad do Serviço Secreto de Israel está em Doha agora negociando a lista final, que já foi autorizada, parece que há poucas horas atrás. Enfim, você tem toda uma estrutura de um país de 300 mil pessoas. Eles criaram Al Jazeera, que é um canal que custa 20 bilhões de dólares por ano para eles, que é um canal em árabe super, super, super conservador no sentido religioso, uma coisa muito mais tradicional dentro do Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, você tem a Al Jazeera América, ou seja, Jazeera English, que é super progressista no sentido de pautas identitárias, traz questões de preconceitos, racismos, que é super interessante dentro dos países. Eles são a voz
de muitos problemas sociais que existem dentro dos países como Europa, Estados Unidos, e um viés extremamente anti-Israel, mas extremamente anti-Israel. E como que tá a situação em relação aos judeus? Enfim, a gente tá vendo inúmeras, né, problemas, a gente tem muitos amigos judeus também. Como é que tá essa situação, judeus, árabes, como é que tá lidando essa situação toda? Olha, aqui no Brasil, o Shimon Peres, ele falava uma frase quando ele veio para cá, uma vez, ele falava, ele falou assim, a gente tinha que importar a relação dos judeus e árabes no Brasil para o Oriente Médio, porque aí ia ter paz. Porque aqui judeus e árabes sempre se deram bem, e vão continuar se dando bem, e tem negócios juntos, e são sócios, são amigos, tem casamentos também e tal. Então, não acho que a gente tem que excluir e isolar os extremistas. Esses extremistas que estão falando, gritando na rua palavras pró-Hamas, não são árabes. São pessoas da extrema esquerda, ligados a partidos políticos, que têm um viés, que têm um interesse, que querem relevância, que não elegem um deputado, mas estão entrando num assunto que é o assunto da vez. Que não sabem nem o que é o assunto. E são pessoas que sabem que assim, falam de resistência armada, falam do Hamas, falam que apoiam o Hamas, mas eles mesmos, se chegassem em Gaza, seriam presos por N motivos. Ou porque não são muçulmanos, ou porque são gays, ou por qualquer outro motivo que o Hamas não permite que exista discordância e desavenças lá. Então, assim, não tem nenhum sentido. Mas a extrema esquerda, ela vê uma pauta, a extrema esquerda vê pautas identitárias numa ótica de imperialismo contra povos oprimidos. Numa ótica onde não é nem 880, é 0,8 e 800. Então, tudo que tem a ver com o mundo livre, tudo que tem a ver com a Europa e os Estados Unidos, tudo que tem a ver com a democracia que nós conhecemos nesse mundo livre que vivemos, tudo isso precisa ser combatido. O sistema tem que ser outro. E Israel, eles entendem que é um país branco colonialista europeu de supremacistas brancos que oprimem povos originais. E por isso eles apoiam qualquer medida contra essas pessoas, inclusive estupro. Tem relatos aqui de pessoas falando que são a favor de estupro, não importa. Enfim, absurdo. Só que Israel não é um país branco colonialista europeu. Israel é um país de refugiados judeus, onde os judeus que eram perseguidos na Europa por brancos supremacistas, né? Meu avô fugiu da Polônia porque ele não era polonês branco do jeito que os poloneses cristãos achavam que ele era, que ele tinha que ser. Os nazistas perseguiram e mataram judeus porque chamavam os judeus de pessoas de cor. Assim os judeus do Oriente Médio, que não são brancos, não têm a pele clara, né? Você tem judeus do Iraque, judeus do Marrocos, judeus da Etiópia, judeus do Iêmen. Isso é o Israel. Israel é formado de 63% de judeus Mizrahim, Sfaradim, e outros 37% de judeus que vieram do leste europeu. Essa é a população grossa de Israel. São judeus refugiados e seus descendentes. Israel não é um país branco colonialista, não representa a Inglaterra, a França, não foi explorar a região e tirar suas riquezas, até porque não tem nada de riqueza natural ali. Essa visão deturpada faz que ou é de propósito ou é ignorância, né? A gente não sabe o que vem antes, o ovo ou a galinha, mas essa é a visão muito clara que a extrema esquerda tem a respeito de Israel, de uma forma completamente equivocada, que ignora a história, né? Já falei isso várias vezes, eles ficam repetindo imperialismo, colonialismo, racismo e tal. E é facilmente desconstruído através dos livros, através da academia. É só você pegar os livros e ler o que é Israel, como foi formado o movimento sionista, quem são as pessoas, por que elas foram para lá, como elas foram, já tinha judeus ali, se juntaram contra os judeus que chegaram de fora, tinha a população árabe, também teve imigração árabe, ninguém fala, também teve imigração árabe. Eu estudei com uma menina que o avô era da Arábia Saudita, a avó era do Iraque, eles vieram na década de 10 para a região porque tinha mais trabalho, ou seja, teve imigração árabe, teve imigração judaica para a região que se transformou em Israel. E poderia ter tido vários acordos no passado, teve 5 propostas de acordo e não teve acordo até agora. Porque existe uma negação do direito de existência conceitual da legitimidade de um lar nacional para o povo judeu naquela região. Quando esse assunto for resolvido, o acordo vira técnico e é mais fácil de resolver. Agora, André, você acredita que hoje nós estamos mais próximos da paz? Porque, assim, vamos falar de Rússia e Ucrânia. As pessoas acreditavam que a guerra ia durar semanas, não ia se estender durante meses, anos. E está acontecendo isso. Qual a sua opinião? Eu sei que é difícil a gente prever, mas nós estamos chegando num fechamento, Israel está conseguindo resolver a situação, ou você acredita que ainda vai se prolongar por um bom tempo?
Eu acho que a situação, em geral, vai se prolongar por algum tempo, por anos. A guerra pode durar mais alguns meses. Israel não tem histórico de guerras longas, por N motivos. Tamanho, dinheiro, pressão social. O país para, né? Você tem 300 mil habitantes. O país tem 9 milhões e meio de pessoas. Você tem uma força de trabalho de metade disso. Você tem 10% das pessoas fora da força de trabalho no exército. Não tem conta que... A conta não fecha, né? Então você tem um tempo limitado para tentar resolver o problema. Eu acredito também que vai existir uma resolução, assim, ou o Hamas vai se render ou o Hamas vai ser vencido. Não tem outra solução em relação a isso. Tem a questão dos reféns e isso pode atrasar um pouco, porque ao mesmo tempo que você quer vencer a guerra contra o Hamas precisa ser vencida em nome do mundo livre, porque se o Hamas ganhar, é péssimo para o mundo livre, é péssimo para a segurança global. Porque vai ter outros grupos que estão olhando o que está acontecendo e falar, a gente vai poder fazer a mesma coisa, vamos sequestrar francês, vamos sequestrar australiano, tem gente preso aqui, tem gente preso ali, e a gente vai causar um caos na segurança global no mundial, nos aeroportos e tal. Isso prejudica todo mundo. Então, o resultado disso, a derrota do Hamas é uma vitória para o mundo livre. Independentemente das pessoas simpatizarem ou não com Israel. Quem quer que o mundo fique um lugar mais organizado e não tenha um caos instalado de grupos terroristas fazendo o que querem, precisa desejar que o Hamas não governe mais a faixa de Gaza. E óbvio, pode ser ao mesmo tempo, paralelo, solidários palestinos que morreram, podem criticar Israel, falar que Israel tem que ser investigado, tudo bem, é legítimo, tudo isso é legítimo, mas o Hamas não pode ganhar. O Hamas precisa ser derrotado. Então essa derrota pode demorar alguns meses. Aí depois disso tem que ver o que vai acontecer com o próprio governo palestino, porque tudo está em xeque agora. O governo palestino em Ramallah não tem eleições desde 2011, desde 2007, que venceram em 2011. Então teve uma eleição. Aí o Hamas ganha a eleição, só que o Hamas tem armas. Como assim você participa de eleições e você também tem as suas próprias armas? Então a própria participação do Hamas numa eleição está errada. Ah, mas ele foi eleito. Mas se é eleito, se você acredita na democracia, você pode participar. Se você não acredita na democracia, você é excluído de eleições. Faz um partido no Brasil, registra no TSE e chama uma revolução armada e fala que você vai matar todas as pessoas de XYZ etnia para ver se o TSE não cancela a tua legenda. Você não pode participar de eleições se você não acredita no sistema. O Hamas participou das eleições sem acreditar no sistema. E é esse que está o primeiro problema. Foi autorizado participar das eleições sem acreditar no sistema democrático. Então quem está falando, mas o Hamas foi eleito, ele não deveria ter participado das eleições. Agora, se ele voltar a participar, se tiver eleições de novo, porque não tem desde 2007, venceu em 2011, então estamos falando de 12 anos. 12 anos sem eleições. Se tiver eleições, tem muitas pessoas que poderiam se candidatar de novas lideranças. O Abbas tem 87 anos. Ele está viciado na causa. Ele não vai resolver o conflito. Ele fundou o Fatah junto com o Arafat lá atrás. Precisa trazer novas lideranças. Mohamed Dahlan, tem o Salam Fayyad, tem pessoas do Fatah que são super interessantes. Tem o irmão do Marwan Barghouti, que também é uma pessoa interessante. Tem lideranças, tem mulheres palestinas que podem ser interessantes, que podem liderar um movimento que, por mais antagônicos, porém firmes em relação às suas demandas, podem sentar com Israel, negociar, exigir, colocar outros players na mesa de negociação, para não ter só os Estados Unidos sendo mediador, que é um mediador mais enviesado, mais pró-Israel, para poder equilibrar a balança e aí sim encontrar uma solução política para o conflito. Mas para isso o Hamas não pode existir. André, eu li no seu Instagram que vai ter o filho do Hamas, isso é um evento que vai ter? Explica um pouquinho pra gente. Então, que é sábado, né? É sábado à noite, na Hebraica, todos estão convidados, é um preço super reduzido aí. Isso é sem fins lucrativos, esse evento. O Mossab Hassam Youssef, é filho do Sheikh Hassan Youssef, que é fundador do Hamas na Cisjordânia. E ele foi, durante muitos anos, membro do grupo, participou da juventude do Hamas, participou da liderança religiosa do Hamas na Cisjordânia. Ele tem toda uma história muito interessante. No final das contas, ele acaba entrando para o grupo, ele acaba participando de ações violentas do grupo, ele é preso. Então, não necessariamente ele matou alguém, as pessoas são presas por vários motivos e crimes que cometem. Ele foi preso por Israel,
passou 20 e poucos meses na prisão, e lá ele viu o que o Hamas faz com outros prisioneiros, como o Hamas age, como o Hamas tortura, como o Hamas mata, como o Hamas é corrupto. Ele entendeu como o grupo é. Aí ele foi cooptado para ser um informante do Serviço Secreto de Israel. Ele aceita e ele ajuda o Serviço Secreto de Israel voltando para casa e informando Israel de todos os planejados atentados que o grupo queria fazer, inclusive contra o presidente de Israel, Shimon Peres, lá atrás. E ele fica por 10 anos sendo o Príncipe Verde, que era esse o codinome dele. Aí ele vai depois sair, ele recebe asilo nos Estados Unidos, proteção de testemunhas, num sistema super complexo de segurança, e ele lança um livro chamado Filho do Hamas. Nesse livro ele conta a história dele, conta a história de como é na prisão, conta a história de como é nascer numa família tradicional, pró-Hamas, em Ramallah. As pessoas estão falando que não tem Hamas na Cisjordânia. Tem um monte de Hamas na Cisjordânia. Eles só não controlam como governo. Mas tem pessoas armadas, tem gente, tem apoio, tem dinheiro, tem. Senão não teria tido atentados ao longo dos anos. Tem Jihad Islâmica, tem Hamas, tem outros grupos menores. E ele tem uma visão de um lugar de fala que ninguém tem. Ele foi membro do grupo, ele é filho do fundador do grupo, ele conhece como o grupo opera, ele conhece a ideologia do grupo, ele é palestino, ele nasceu em Ramallah. E ele também conhece Israel. Ele trabalhou para Israel, ele foi do Serviço Secreto de Israel, ele foi informante de Israel, ele sabe como os israelenses trabalham, ele viu coisas. E hoje ele tem uma voz independente poderosa, que é uma voz que é solidária à população palestina, mas ele é assim, ele acha, ele tem uma série de entrevistas que ele mostra exatamente o que o Hamas está fazendo e o quanto ele acha que o Hamas precisa ser destruído. E até de uma forma emocionada, porque ele culpa o Hamas por tudo que está acontecendo de uma forma muito enérgica. E esse evento ele vai falar, vai contar, e depois eu vou entrevistar ele durante meia hora no palco, então todos convidados. O André, por que o Brasil, eu vi até que o Lula condecorou, né, o presidente O embaixador. O embaixador, desculpa, durante esse conflito todo. Por que você acha que o Brasil em si não consegue falar ou não quer falar que é um grupo terrorista, o Hamas? Por que é isso? Há vários motivos. Primeiro porque essa questão é técnica, né? O Brasil tem uma tradição de dizer que grupos terroristas são grupos terroristas que são aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU. E só 3 grupos foram aprovados até agora, no Conselho de Segurança da ONU. Boko Haram, Estado Islâmico e Al-Qaeda, que são 3 grupos que são inimigos das potências. Então as potências concordaram em considerar o grupo como grupo terrorista. Os outros grupos têm interesses. O Hamas dá interesse para a Rússia, o Hezbollah dá interesse para a China ou para a Rússia também e tal, e fica um pouco mais complicado, né? Aí vem o Brasil para tirar o corpo fora e fala, não, isso é responsabilidade do Conselho de Segurança. Mas aí vem isso ele fala 1 hora, aí vem 2 horas depois e o presidente fala, não, mas o Conselho de Segurança precisa ser reformado, porque é um absurdo o poder de veto e teria que ter outros países que teriam que ter protagonismo, como a África do Sul, o Brasil, a Índia e outros países do BRICS, por exemplo, que ele cita. Então, assim, por um lado, ele joga a responsabilidade, quando é interessante e conveniente, para o Conselho de Segurança, e por outro lado, ele fala que, quando é conveniente, que o Conselho de Segurança precisa ser reformado. Ora, se o Conselho de Segurança precisa ser reformado, por que você não começa a tomar decisões próprias e não dependa do Conselho de Segurança para votações que são injustas? Por que tem que ter 5 países para falar quem são e quem não são grupos terroristas? E se tivesse um atentado aqui no Brasil, matasse 30 mil brasileiros, que seria o proporcional para o que morreu em Israel no dia 7 de outubro, ele iria considerar o Hamas um grupo terrorista? Ou ele iria falar, não, se o Conselho de Segurança da ONU aprovar, aí eu aprovo, se não, eu não aprovo. Imagina, isso é um absurdo. Então, assim, é como se não houvessem valores. Aí, além disso, eu acho que é uma questão de... Primeiro, eu acho que é uma falta de conhecimento. Não existe conhecimento profundo a respeito do Oriente Médio, né? E os assessores, em volta dele existem pessoas com viés ideológico. Sim. Aonde Israel é aquela questão, de novo, do imperialismo e dos povos originários e de supremacismo, etc, etc, que é uma visão completamente deturpada da história do que realmente é Israel. Eu acabei de falar aqui, 70% do país em Israel são pessoas de cor, não são pessoas caucasianas brancas. Então, essa história de supremacismo branco é história para boi dormir. É mentira, isso não existe.
É só olhar socialmente, falar como funciona a demografia social dentro da sociedade israelense. E aí é uma questão de tentar agradar gregos e troianos. Então o Brasil tem ótimas relações diplomáticas comerciais com Israel, relações de defesa, os estados são independentes, tem vários acordos, etc. e tal, vários acordos científicos, e aí tem as amarras ideológicas dos partidos, né? Você tem partidos de extrema esquerda que são muito contra Israel, que estão o tempo todo lá puxando para que o governo do Brasil tenha uma atitude mais enérgica. E aí, para talvez não ter uma atitude mais enérgica, ele vai homenagear o embaixador, que é um absurdo, homenagear um embaixador palestino. O que o embaixador palestino fez para a sociedade brasileira desde o começo da guerra? Exato. Não tenho nada contra ele na pessoa... Eu conheço ele, Ibrahim, mas não tenho nada contra ele na pessoa física. Mas o que a embaixada palestina em Brasília fez para a sociedade brasileira nos últimos 40 dias para ser homenageada com o condado mais alto do Estado? Né? Soou como uma provocação, né? Não, assim, não faz sentido, não tem sentido lógico. Se o Brasil ainda falar, eu vou homenagear os 2 embaixadores, eu vou colocar os 2 na sala, porque eu sou presidente do Brasil e eu vou juntar todo mundo, eu vou fazer eles darem as mãos para que se chegue num acordo e para ter uma foto e tal. Aí é outra coisa, é aquela mensagem da paz, do diálogo, para tentar construir pontos e tal. Não, mas ele escolhe um, porque aqui faz sentido no sentido de o que você vai conseguir com isso, qual a imagem que vai sair disso para o mundo. O exemplo, que isso, mesmo que a medalha não faça sentido no sentido prático, mas qual é o exemplo que isso traz para o mundo? Aqui não faz sentido nenhum, ele não está construindo nada. E eu tô falando assim, mesmo se ele homenageasse o embaixador de Israel, unicamente também não faria sentido. Sim. Ou o embaixador dos Estados Unidos, unicamente não faria sentido. Tem que ter uma construção específica. Tem tantas pessoas, foi dia da consciência negra, tem outras coisas acontecendo socialmente no Brasil, tem pessoas salvando pessoas na Amazônia, tem pessoas salvando pessoas em enchentes, tem milhares de pessoas que mereciam mais, brasileiros que mereciam essa medalha do que a Embaixada Palestina. E, de novo, nada contra a Embaixada Palestina e nada contra o embaixador Ibrahim, que inclusive já foi num evento de memória das vítimas do Holocausto em 2016 que eu estava, foi aplaudido quando entrou em Brasília, na central da OAB. Mas, enfim, eu acho, de novo, que o Brasil erra diplomaticamente. A diplomacia brasileira precisava ser muito mais central no sentido técnico e muito menos ideológico para não precisar entrar nessas pequenas crises com falas irresponsáveis, comparações indevidas, dizer que Israel é terrorista porque o Hamas é terrorista. Não faz sentido nenhum. Ou dizer, o Hamas não é um grupo terrorista. O que eles fizeram foi um atentado terrorista. Legal. Se uma pessoa mata alguém, ela não é assassina. Ou se uma pessoa rouba alguém, ela não é ladrão. Não faz sentido. Se um grupo comete um atentado terrorista, ele não é um grupo terrorista? É verdade. E antes de continuar essa entrevista muito interessante, eu vou pedir o seu like, tá certo, meu amor? Porque você fortalece muito o nosso canal aqui. O YouTube entende que você gosta dos Irmãos Dias Podcast. Então, dá o seu like como forma de agradecimento. E quero falar também da nossa patrocinadora hoje, que é a Insider. Você aí já deve ter ouvido falar, muita gente já ouviu falar. Hoje eu estou vestindo, o André Dias também, uma camiseta extremamente confortável, que é a best-seller da Insider, que tem tecnologia. Olha só, é uma camiseta anti-odor, é uma camiseta que você tira do varal, não amassa, desamassa no corpo. Imagina que maravilha, você sai, tira, já vem desamassada, anti-bolinha, né, André? Muito confortável. Muito bacana. E esta é a Tech T-Shirt, tá certo? Que tem uma tecnologia muito bacana, como a Carol falou. Não tem odor. Eu, por exemplo, moro no litoral, né, Carol? No litoral do Brasil, em Santa Catarina. Lá no verão faz um calor danado. Essa camiseta vai me ajudar muito no dia a dia. E olha que bonitona. Dá pra você utilizar na festa, dá pra você utilizar também no dia a dia, porque ela vai com tudo. É uma camiseta extremamente elegante. Parece básica, mas não é. É uma camiseta extremamente elegante com vários benefícios. E, Carol, não dá bolinha, porque aquelas bolinhas que fica na camiseta economiza acaba com a camiseta. Tempo. Você vai Já economizar tira tempo numa e massa. dinheiro. Não vai precisar ficar trocando a camiseta toda hora, comprando outra camiseta. E tem aí uma promoção muito legal, Carol. Black Friday. Utilizando o nosso link. A gente traz aqui produtos bons. Nós estamos falando da Insider porque a Insider é boa. E tem Black Friday, a gente, claro, pede algo pra vocês, tá certo, meus amores? O que eles deram pra nós, Andrezinho? Olha, através do nosso link, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ou também se você preferir utilizar o QR Code que tá passando aqui na tela, tá certo? Você vai ganhar
15% adicional dos descontos que já estão rolando da Black Friday lá no site da Insider. Então você pode ganhar até 40% de desconto. Se você tem vontade de comprar uma camiseta bacana, entre outras peças que vão estar lá no site da Insider, tem cueca, tem meia, muita coisa bacana com toda uma tecnologia diferente, vai lá, mas utilize o nosso link que tá aqui embaixo para você utilizar a família Irmãos Dias Podcast para ajudar a nossa comunidade aqui. Utilize o nosso link, tá certo? Se você for direto no site, acaba que não pinga aqui para nós, né? E a Insider acaba não ficando aqui com a gente, tá legal? Usa o link que está aqui nesse vídeo para você comprar. Quem não comprar pelo nosso link vai ficar 100 anos sem receber dividendos. Certo, André Dias? É a praga da Carol pega, viu, galera? Que já aconteceu, tudo que ela fala às vezes pega. Cuidado. André, nós temos um presente pra você aqui da Insider também, nosso patrocinador de hoje. Carol, entregue o presente aqui pro nosso convidado, tá certo? Ele que vai ser Esse presenteado daqui? com uma o baita André deve camisa usar, da porque Insider. Os homens adoram essa camiseta que é Obrigado. Uma anti-odor, camisa uma muito massa. bacana, muito confortável. André, presente da Insider aí pra você, do nosso patrocinador. Eu já tenho uma coleção disso aqui. Ah, o André já usa, então o André já conhece a marca, né, André? Conheço. Muito gostoso. André, minha última pergunta agora. A gente sabe que você tá super corrido porque o tema tá quente no mundo. Donald Trump pode ser eleito presidente dos Estados Unidos no ano que vem. Você acha que Trump, no lugar aí, substituindo Biden, o discurso dos Estados Unidos pode mudar? Os Estados Unidos podem entrar com mais força, não só em Israel, mas na Ucrânia, enfim, em outros conflitos? Não, eu acho que na Ucrânia pode haver uma questão de uma pressão para chegar num acordo que eventualmente possa não beneficiar, mas aceitar a realidade on the ground. Pragmático. Então essa questão do tipo assim, se a Rússia não vai sair das zonas que já conquistou, do leste da Ucrânia, é chegar num acordo para que a Rússia fique com essa região, uma parte dessa região, desrespeitando, por exemplo, a soberania da Ucrânia. O Biden já é mais a Rússia está errada e precisa voltar para as fronteiras internacionais, mas tem a questão, de novo, pragmatismo, a Rússia não vai sair, aí você vai eternamente ficar na guerra. Então, assim, você quer resolver ou você quer estar certo? Se você quer estar certo, vai ficar certo, vai ficar brigando por 10 anos, 20 anos, mas saber quanto tempo. A segunda parte, em relação a Israel e Gaza, não acho que existiria muita mudança. Tô achando que o governo americano está agindo de uma forma bastante responsável, ao mesmo tempo tentando também ganhar vitórias internas. A questão dos reféns é uma vitória interna. Uma trégua de 4 dias é uma vitória interna para o Biden, ajuda o Biden, porque ele está sendo altamente criticado pela linha mais radical do Partido Democrata, porque por causa da guerra está continuando. E os Estados Unidos influenciam muito as decisões de Israel, no sentido, a legitimidade, os Estados Unidos ajuda a legitimidade, a visita do Biden à região ajuda a legitimidade internacional. Não foi só ele, né? Teve uma fila de primeiros ministros e presidentes do mundo livre visitando e apoiando Israel desde o dia 7 de outubro. Mas os Estados Unidos lideram esses esforços, né, nesse sentido. Então, eu acho que aqui teria menos mudança. Talvez em relação à Ucrânia e Rússia teria mais mudança. André, muito obrigado pela sua presença aqui. O papo foi muito esclarecedor. A gente sabe que você está super tomado de tempo, porque você hoje é uma figura, acho que central aqui no Brasil, para falar sobre o assunto de Israel que está acontecendo. Quero te agradecer por você ter tirado aí um pedacinho do seu dia para vir conversar com nossos telespectadores aqui. E eu quero que você dê um recado final para quem está te assistindo aqui, uma mensagem final e aonde encontrar o André também nas redes sociais. Então, como encontrar o André? @AndréLaiste. Vamos deixar aqui embaixo também na descrição. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E também, a minha mensagem é a mensagem da razoabilidade. Não importa o que as pessoas falam e dessas polêmicas que as pessoas querem colocar outras pessoas nas redes sociais, a mensagem é de razoabilidade. Você pode apoiar os dois lados, você não precisa escolher um lado. E eu acho que as pessoas precisam lembrar dos valores delas. Se você mora num país livre, democrático, de Estado de Direito, não tem como você apoiar o terrorismo. Não tem como você justificar a matança de civis através de atentados terroristas. Saiba diferenciar o que é uma ação militar do que é um atentado terrorista. E seja pró os dois, seja pró-palestino, seja pró-Israel e seja contra o Hamas. Que, na minha opinião, não é uma questão ideológica, é uma questão de valores. Legal, André. Bela mensagem final, né, Carol?
Eu vou deixar aqui o meu grande abraço para vocês. Acredito que todo mundo que assistiu a gente aqui é totalmente contra o que está acontecendo. A gente enxerga o Grupo Hamas aí como uma ameaça para o mundo. A gente espera que a paz venha prevalecer. É isso que a gente deseja aqui no Irmãos Dias Podcast. Não esqueça de apertar o botãozinho de curtir, porque ajuda muito a gente. Tá aqui embaixo, é gratuito, tá certo? E ajuda a gente a manter esse canal gratuito para você. Até a próxima. Toda semana estamos aqui com um convidado. Da minha parte, um grande abraço para vocês. Da minha parte, André, obrigada. O André falou que vai vir mais vezes. É sua casa aqui quando você quiser. Pessoal, um beijão pra vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.